Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Memorialcast, o podcast da Igreja do Nazareno Memorial. E hoje estamos aqui para trocar uma ideia muito legal com você de casa. Dessa vez nós não temos nenhum convidado novo, mas eu e o Lucão resolvemos trazer aqui uma série de alguns assuntos, na verdade, sobre o mesmo assunto, mas algumas séries, para a gente poder trocar uma ideia aí com você de casa. Eu já queria pedir para você tacar o dedo nesse like aí, curtir, compartilhar esse daí que tá saindo agora, tá saindo ao vivo esse podcast. Então compartilha com a galera aí para poder dar um engajamento aí para a igreja, porque afinal nós estamos aqui toda quarta-feira para poder ser um canal de bênção para a sua vida. E eu queria que você já comentasse, conforme a gente fosse falando sobre o tema aí, comentasse o que que você acha sobre o tema, ou esse tema vai ser legal, porque isso aí ajuda pra caramba. E hoje nós escolhemos um tema muito legal para trocar uma ideia aqui, que é o tema servir, né, Lucão? Lucão, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez aqui. O Lucão aqui já é. Eu tô aqui tendo o privilégio de apresentar, mas esse cara aqui é o cara. E vamos lá, mano? Vambora, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aí, com vocês de casa também, para desenvolver esse assunto, esse papo, que eu acho que é tão importante para nós, né? É, como igreja, como corpo, como ministério. Também a gente saber a importância de servir, o que que isso traz de benefício para a gente, o que que traz de malefícios quando a gente não sabe dosar. Então, esse vai ser alguns dos pontos que a gente vai falar. Então, deixar um pouquinho mais para depois. Isso mesmo. A gente vai, como eu disse, não é só uma entrevista hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre esse tema. E eu queria que você já começasse aí respondendo nos comentários, colocando assim: servir para mim é, e você coloca aí, servir para mim na igreja. Lógico, eu estou falando sobre dentro da igreja, dentro dos ministérios, dos departamentos da igreja. Então você coloca aí: servir para mim é, servir para mim significa. E vai ser muito legal a sua contribuição. Então comenta aí, porque a sua participação vai ser importantíssima. Cara, a gente vê muito sobre o quanto isso é importante. A Bíblia está repleta de momentos que fala sobre o serviço. E quando a gente traz propriamente para o Novo Testamento, eh, Jesus ele vai falar sobre a importância de que o maior é aquele que serve, né? Aquele que quiser ser o primeiro, que ele sirva a todos. E a gente estava falando aqui um pouco nos bastidores acerca de como isso é importante para o crente entender a importância do servir, mas servir pelas razões certas, pelos motivos certos, né, com o coração no propósito correto. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que você tem visto, sobre o que é servir na igreja ao decorrer desse tempo que você é o cara da igreja ali desde pequeno, então você está inserido nesse ambiente de serviço, né? Então, você serve no louvor, você serve na comunicação, você já serviu até como pregador, alguns momentos você está servindo nisso também, e todas as áreas de serviço da igreja é uma área de serviço. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que você tem visto para a gente poder ir trocando essa ideia aí. Não, legal. Cara, para mim, servir é algo muito interessante, é muito bom. E eu tenho até que tomar cuidado para eu saber dosar. Eu vou explicar o porquê. Porque desde pequeno eu nasci na igreja praticamente. Não literalmente, né? Mas desde bebezinho eu vou para a igreja e minha mãe me ensinou, né? Minha mãe me levou para a igreja, eu e meus irmãos. E desde ali dos 11, 12 anos, diariamente, eu iria para a igreja. Eu iria, não, eu ia para a igreja. E eu falo diariamente mesmo assim, passar o dia na igreja. Então a igreja abria 8, 9 horas e eu ia para a igreja e ficava lá na igreja fazendo várias coisas. Então, ali onde é a construção hoje, né, da nossa igreja, ela era também uma construção há algum tempo atrás, há uns 8 anos atrás, e a gente ia para a construção para ajudar os pedreiros que trabalhavam lá, carregar Caraca. tijolo. é, e isso gerou em mim uma. Sabe quando você acostuma com o cotidiano? Ah, eu acostumei. Vira um hábito, né? Eu Uhum. acostumei a fazer isso e isso virou um hábito. Virou um hábito para mim servir. Então, quando eu vou para a igreja que eu não faço nada, é até estranho para mim. Porque eu falo, cara, tá faltando alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí é onde eu falo que é o perigo, né? Sim. Você também precisa ser ministrado.
e você se controlar ali a ponto de você falar, não, hoje eu vou ficar sentadinho aqui, vou ouvir a palavra, vou adorar. Isso para mim é um desafio. Mas para outros, o desafio é servir mesmo, é iniciar esse serviço no ministério, é iniciar esse serviço na igreja, né? E eu tenho visto isso um pouco nos dias de hoje. Você perguntou, né, o que que você tem visto? Uma dificuldade das pessoas no entendimento da importância do serviço na igreja. Porque eu creio assim que quando a pessoa entende a diferença que o serviço dela faz na vida das pessoas, ela não deixa de fazer aquilo que ela poderia estar fazendo. Um exemplo, que eu vou até elogiar aqui, né, na nossa igreja, as mulheres que cuidam dos cafés ali, de todos que servem, né? Para vocês que estão assistindo, às vezes você não sabe, mas nós que servimos no louvor, na recepção, no estacionamento, né? Os pastores, nós temos ali um ambiente onde a gente tem um café que é preparado ali para a gente com muito carinho. E eu acredito que esse ano todos os cultos tiveram. E foi uma cultura que foi implantada esse ano. E essas mulheres, elas servem ali todo domingo. Tem o café, tem o bolinho, que a gente adora, né? Oxe, ô Marlúcia. Aquele bolinho ali é sobrenatural. O pessoal da mídia também, né? Tem ali o café deles. E olha a importância que isso faz. Eu vou dar um exemplo só. Nesse domingo agora que passou, a Milena, ela foi comigo desde cedo para a igreja. Então, desde o ensaio, ela me acompanhou Eu vi ela lá. na igreja. E a gente não teve tempo, porque a gente está muito cedo, 8 horas a gente já está lá, então a gente não teve tempo de acordar, vamos passar na padaria, tomar um café. E o café que o pessoal fez ajudou eu a me alimentar e a estar em condições de servir ali na igreja. E a Milena, em algum momento ali, ela falou, nossa, eu preciso de um café, que eu tô passando muito mal, tô com muita fome. Olha aí. E aí eu fui lá, peguei um café para ela, ela tomou o café e já deu aquela acordada, aquela melhorada. Então, olha a importância desse serviço só. Eu tô falando de uma fatia, de uma parcela, né? De um pequeno, de uma pequena fatia de tudo que é o servir na igreja. Agora, imagine toda a igreja servindo em seus setores, em seus departamentos, a importância dos colaboradores, né? Dos servos ali, a importância disso para o corpo, para o funcionamento, para o acontecimento das coisas. Então, cada um tem a sua importância e eu acredito que quando as pessoas entendem esse nível de importância do serviço delas e do que isso gera no público, nas ovelhas que estão ali, né? Assistindo um culto, ou assistir o culto é o resultado, né? O culto é um resultado. É um resultado. É um resultado. Então, quando as pessoas têm essa consciência, eu acredito que é bem legal, porque faz com que elas sirvam. E o nosso podcast, o nosso bate-papo hoje é trazer essa consciência, né? Para as pessoas, para você que está nos assistindo. Por isso que é importante que você comente aqui o que é servir para você. Para a gente dialogar, para a gente conversar e para a gente dissertar através do seu comentário, através da sua ideia também. Mas o que eu penso é isso, Bruno. Mano, você falou vários pontos e eu fico aqui falando, cara, é porque a gente vai trocando essa ideia sobre o servir e você citou vários pontos aqui que se a gente pegasse cada um e explorasse, era conversa para os outros que vão ter, né? Mas eu acredito muito nisso que você disse. Por exemplo, são várias fatias, né? De um grande bolo, se a gente fosse colocar assim. E é importante as pessoas se conscientizarem da importância, né? Porque você falou de um exemplo, assim, que eu vejo direto. Eu tô participando do louvor e eu participo desses cafés quando é o meu dia de servir, né? Servir nos departamentos. E eu falo, cara, olha que doideira, né? Porque daí você trouxe a visão de como você se sente sendo servido. Sim. Trazendo ali a visão da Milena e tal. E você, passando sobre o que você disse e tal, você comentou algo que eu falei, cara, é verdade. O dosar. Mas antes da gente entrar nesse, tipo, o dosar, o nível de servir e tudo mais, tem uma frase bem da hora, que eu nem sei se foi eu que inventei, mas eu sempre disse isso.
quem não serve para servir não serve para nada. Até a gente tava no carro agora há pouco e a gente Sim, falou sobre isso. Quem não serve para servir não serve para nada. Porque, cara, servir é uma das bases do evangelho, assim, do que Jesus ensinou, né? E ele fala muito disso, como eu comecei o bate-papo falando. Só que antes da gente entrar no dosar, eu queria trazer aquela lembrança daquele texto, que eu comentei que eu ia citar ele aqui, sim, um dos textos, que é sobre a ideia de Marta e Maria. É um texto até que polêmico para alguns, né? Que vai falar que tem até a canção, né, da Boa Parte lá, né? Como sim, Maria que estava. E vai falar que Jesus ele tá lá na casa de Simão, e aí está a Marta, a Maria se coloca aos pés de Jesus, e a Marta tá lá com seus afazeres, e ela chega em Jesus e fala, pô, você não se importa que ela não me ajude, né? Eu tô parafraseando aqui para não pegar o tempo, não perder um pouco de tempo e ler o texto, mas e ela fala, você não se importa que eu esteja aqui fazendo um monte de coisa e ela tá aí, né, tal. E Jesus vira para Marta e fala, ó, Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. E existe um conflito aí, né? A gente pode ver aqui na interpretação disso, desse episódio, tem um conflito ali que algumas pessoas sempre falam, poxa, mas o que seria da igreja se não houvesse as Martas? Tá sim. ligado? As mulheres aí já fica, calma, a gente tá só trocando essa ideia aqui, mas me ajuda aí, o que que você acha? Marta, Maria, comenta também que é legal. Mas o que que seria da igreja se não tivesse as Martas e só tivesse Maria aos pés de Jesus? O que que você acha disso aí, mano? Eu penso o seguinte, eu já vou falar o que que eu penso. Eu acho que o problema da Marta não foi ela estar fazendo muita coisa. Acho que a questão de Jesus com a Marta não foi nem essa. Eu vejo assim, é como se Jesus falasse assim, ó, Marta, o problema não é você estar fazendo um monte de coisa. É que você está fazendo na hora que é pra você estar no pé. Sim. É só você entender o momento. Então eu já penso bem breve, já digo assim, a questão não é se você está servindo muito ou servindo menos. A verdade é se você está escolhendo a boa parte, para não ser tirado dessa parte. O que Sim. que você pensa de separado? Cara, tem essa interpretação que você trouxe. Eu penso um pouco nisso também, que a gente tem que saber os momentos. Tem um momento de trabalhar, tem um momento de servir, e tem um momento de adorar. Tem um momento de você se prostrar, né? Mas eu acho interessante também que Marta, ela estava trabalhando e preocupada com o que Maria estava fazendo. Uhum. E trazendo isso para nós. Nossa, esse é um ponto interessante. É um Porque, ponto porque assim, interessante. trazendo isso para nós. Se eu tô num louvor, tô escalado para estar num louvor, e eu tô lá tocando, eu tô adorando. Se eu fecho o olho e começo a adorar, eu perco a sintonia com quem tá aqui. Então, se eu tô com o olho fechado lá, só com o olho fechado, só adorando, só adorando, só adorando, se eu tô dando uma de Maria no meu dia de escala, por exemplo, eu vou perder uma comunicação que você vai, às vezes um sinal que você vai dar para mim, que você é o ministro. Do outro ponto de vista, às vezes eu tenho que estar no dia lá, que eu tô prostrado aos pés de Jesus, só que, entre aspas, em vez de eu estar submerso na presença de Jesus, eu tô olhando o que, que os outros estão fazendo. Então tem muito disso, né? Da gente entender o tempo. E aí, trazendo para a passagem de novo, se eu tô escalado para servir, que eu sirva. Porque vai ter o dia que eu vou estar escalado para adorar. E Marta, ela estava escalado naquele dia para servir, ela estava trabalhando, né, fazendo a Uhum. faxina lá, vamos dizer assim, e estava preocupado com Maria, entendeu? Então, quando a gente olha para um culto, a gente vê pessoas adorando, pessoas cultuando e pessoas trabalhando. O menino lá da recepção está trabalhando. O pastor lá, que está conduzindo o culto, que está na escala dele conduzir o culto, ele está trabalhando. Só que domingo que vem, ele não vai estar trabalhando, ele vai estar na posição de Maria. Então ele não tem que chegar no culto preocupado com o telão, se está funcionando ou não. Ele tem que chegar no culto preocupado com o louvor, se vai ser bom ou não. Ele tem que chegar no culto preocupado em adorar. Porque naquele dia ele é Maria. Que doideira, cara. Nunca tinha parado para pensar É, nessa visão, é uma visão interessante. E eu acredito que tem várias visões, assim sim, como essa é muito enriquecedora, e a gente não tá aqui tentando também, é, esse é o certo. não é isso, defensores da verdade. É, São ideias muito legais, né, para uma conversa,
que a gente está colocando você agora nessa conversa e coloca aí, o que que você acha a respeito disso? São interpretações muito ricas e que a gente precisa entender, né? A questão, eu acho que saber administrar isso. E aí eu já Sim, entro na parte que você ia falando na sua primeira fala. E como dosar, mano? Porque assim, sim, a gente vê uma galera na igreja e uma vez eu ouvi de um pastor e é um pouco alertante isso, onde ele falava assim: Itiúba, ele me chama de Itiúba, Itiúba, numa igreja pequena, sempre a minoria vai estar servindo. Numa igreja grande, também. Sempre, porque você nunca vê, tem até uma música, né, um poema, que fala assim, você já viu algum depoimento de missionário falando que o campo tá cheio? não, Na verdade é o contrário, né, ele fala sim, assim que tá precisando de trabalhador. E na igreja a gente sempre tá precisando de gente. Sempre tem um lugar para você ajudar, sempre tem um lugar para eu servir. O fato de eu estar servindo, cantando adoração, é muito pouco. Isso é uma fatiazinha muito pequena, né? É uma coisa legal, importante, é até visto, mas nem só porque é visto é dado como um serviço importante. Na verdade, pegando e parafraseando com o texto de Coríntios, vai falar assim que as partes do corpo que parecem ser as menos importantes são a de grande valor. Então, cara, às vezes para deixar o músico de pé ali tem que ter o cafezinho ali, né? Se a gente for pegar o exemplo que foi dado aqui. Mas a gente vê que infelizmente não é todos que têm essa disposição para servir em alguma coisa, ver, procurar, o que que eu posso fazer? E tem algo para fazer. Mas o contrário é verdadeiro. Existem aqueles que se sobrecarregam dentro das igrejas, dentro, traz para o nosso celeiro, né? Mas e como que você acha que seria uma forma de entender essa dosagem? Cara, eu parto do princípio do seguinte, que nós, seres humanos, meros humanos, Deus criou a gente com uma coisinha que chama emoção. Nós somos seres emocionais e emocionados também. E minha mãe falava uma coisa que eu nunca esqueci, e eu até uso isso em alguns contextos, e eu vou usar aqui. Quando eu tinha uma amizade nova, eu sempre fui uma pessoa de poucos amigos, mas amigos verdadeiros. Mas quando eu tinha uma amizade nova, que eu achava que aquela pessoa ia ser o meu novo melhor amigo, cara, era 24 horas com aquela pessoa. Quem nunca? E aí sábado tem rolê, vamos, vamos, vamos. Aí domingo tem rolê, vamos de novo. Aí você saiu sábado, saiu domingo, aí sai segunda, já quer sair de Nossa, novo com a pessoa. quem nunca? Aí eu chegava em casa, minha mãe falava assim, ó, toma cuidado, que tudo que é demais estraga. E, Uau, e cara, é verdade. E isso se encaixa em todos os sentidos. tudo que é demais Tudo estraga. que é demais estraga. E por que que eu tô falando isso? Porque vamos supor que eu tô chegando hoje na Igreja de Nazaré Memorial. E eu sempre tive essa vontade de servir. Pô, me apaixonei pela igreja. A igreja tá precisando disso, tá precisando daquilo, e aí eu começo a servir. E pra mim agora, no começo, não tem problema eu passar 6 meses todos os dias na igreja. Pra mim agora, no começo, porque eu tô apaixonado. Não tem problema eu passar os 3 anos todos os dias servindo, sem adorar, assim. Por quê? Porque nós somos seres emocionais e seres emocionados. Quando a nossa emoção tá lá em cima, que tudo tá dando certo, que se as coisas estão acontecendo, a gente fica emocionado. E além de eu trabalhar hoje, de eu trabalhar amanhã, eu já tô ansioso para trabalhar domingo que vem. Caramba. E esse excesso de coisa estraga o que é de mais importante e valoroso no assunto servir, que é a vontade de estar lá. Porque vai chegar um momento que você está gastando tudo, você está dando tudo, vai chegar um momento que você não quer mais. Que é onde as pessoas começam a enjoar, que é onde as pessoas começam a ter decepções com outras pessoas, porque aquilo que era legal, aquilo que era muito bom, Prazeroso prazeroso, acabou sendo estragado porque eu fui emocionado e tornou-se um fardo. e tornou-se um fardo. Ô, Malucão, é interessante, né, cara? Porque, assim, tudo me leva a entender também a importância, tipo, de a gente servir com e pelo propósito correto. Sim, Porque às vezes a pessoa, a gente até conversa muito sobre isso em paralelo, que a igreja faz obras sociais,
Graças a Deus, a igreja faz várias outras coisas legais. A igreja precisa de trabalhadores que trabalham pelo propósito e com o propósito certo. Mas a igreja não é uma instituição de caridade e nós não precisamos de pessoas que querem fazer um serviço por caridade. E a linha, para entender isso, né, mano, é fina, porque assim, Sim, a gente não tá querendo, tipo, dar uma paulada de graça em você e falar que, pô, nossa, então. Não, mas existe uma fala, ou será que é uma falácia, nem sei também a diferença muito, mas que fala assim, não, eu tô fazendo porque eu tô ajudando, tá ligado? Não é verdade isso aí? é o que mais Eu tô acontece. fazendo, mas eu tô aqui porque eu tô ajudando, porque, pô, afinal não tem ninguém lá pra fazer. E eu acho que isso é perigoso, sabe, amados? Porque, não é com você de casa, porque, cara, então se a gente faz porque tá precisando, é como se a gente falasse assim, que se não for a gente, a obra de Deus não vai ser feita. Sim, Quando, na verdade, muito pelo contrário. A obra de Deus é feita por Ele mesmo e nós podemos participar daquilo que Ele mesmo faz. Então, o privilégio é de quem serve. Só que eu acho importante as pessoas terem isso, né, mano? sim. Acho que pra gente quebrar aqui, é, ninguém faz nada porque tá ajudando. As pessoas, elas usam esse termo para elas ficarem bem com elas mesmas. Então, vamos supor, porque ajudar as pessoas é bom. Dá um ar e um sentimento de, pô, Missão cumprida. eu sou uma pessoa boa. Pô, ajudei uma pessoa hoje. Quando a gente ajuda alguém, a gente vê no semáforo, a pessoa pede dinheiro que eu não dou. Mas a pessoa fala assim, pô, eu tô com fome. Fala, não, pera aí, eu vou pegar um lanche pra você. Você tá com fome mesmo? Vou comprar um lanche. Aí eu dou o lanche pra pessoa. Aí você sai no carro, aí o vento bate, você sai rindo assim. Fala, nossa, eu sou uma pessoa boa. Por que isso acontece? Caramba. Porque isso dá um ar de que eu sou uma pessoa boa. Então as pessoas confundem um pouco isso. Ah, eu vou fazer isso na igreja porque a igreja precisa e eu tô ajudando. E esse é o principal problema. Porque isso impede as pessoas de criar um compromisso de cumprir escala, um compromisso de responsabilidade. Porque na cabeça da pessoa ela tá ajudando. Sendo que, você começou falando disso, falou de propósito, né? Sendo que você servir na igreja, você fazer algo ministerialmente na igreja, não é ajuda, é mandamento. Por exemplo, Jesus ele fala: ame o seu próximo como A ti a mesmo. ti mesmo. Então, o simples fato de você servir na igreja é uma demonstração pública no seu comportamento de amor ao próximo. Então, quando você entende que você está servindo na igreja, claro, por amor a Deus, Sim, em primeiro em lugar. primeiro lugar, você ama a Deus, então você serve porque você ama a Deus, mas você esquece que existem pessoas ali. Que vem no segundo mandamento já, né? E aí, às vezes, a pessoa que tá ali trabalhando com você é uma pessoa que você não bate, o temperamento é um pouco diferente. É aí que você vai exercer o seu amor ao próximo. E você exercer o seu amor ao próximo é a forma mais nítida de você exercer o seu amor a Deus. Meu Deus. Porque daí já vem nas cartas de João, né? Como é que você vai Ama a falar que ama a Deus, Deus a quem você não você não vê. vê? Então, a melhor. Grava Nossa. isso na sua cabeça, você que está ouvindo a gente, e comenta também. A melhor forma de você falar que você ama a Deus é você expressando em comportamentos e atitudes o seu amor ao próximo. E como que você faz isso? Servindo na igreja, E é nos importantíssimo ministérios. entender isso, porque servir ao próximo é você entender que você ama a Deus. É tipo assim, engraçado, né? Porque eu amo a É Deus, que eu eu sirvo o sirvo. próximo. E às vezes a galera confunde o que você falou do negócio do emocional. Sim, Quando, na verdade, é, o amar, ele não é uma parada emocional. é racional. É cem por Exatamente. cento racional. Ela é 100% racional. E assim, a gente está falando aqui sobre várias vertentes, várias ramificações dentro de um mesmo assunto. A gente não está querendo também filosofar demais, não é esse o propósito. Mas a gente está querendo fazer você, aí de casa, pensar um pouco sobre o quão profundo e importante é entender o servir. A gente quer fazer uma série ao longo das outras quartas-feiras sobre esse tema. E a gente vai usar como base alguns comentários desse tempo que nós vamos ter aqui.
que estamos tendo aqui hoje. Então, eu quero que você comente aí, ó, queria que você falasse do aspecto tal, para mim servir é tal, a gente vai ler lá os comentários, então a gente pede novamente para que você comente aí, para a gente ter uma ideia do que você pensa, trazer também o seu pensamento, talvez até ler aqui no próximo episódio, alguns dos E comentários. às vezes uma discordância. Uma discordância, com Sim, certeza. pô, Brunão, N- Lucão, não concordo com isso e eu penso isso. A gente discutir, Não, isso é né? sensacional. E a gente. É que nem a gente falou, a gente tá trazendo uma verdade absoluta, mas a gente tá colocando muitas verdades aqui. E algumas verdades são: servir é um mandamento. Sim. Assim, a gente está colocando assim de uma forma que você vai conseguir compreender isso, né? Quando eu digo mandamento. Mas é algo que agrada o coração de Deus. Está atrelado a amar a Deus é você servir as pessoas. E é interessante que, se a gente for pegar, eu vou trazer para esse lado e você também vai conseguir entender. Quando Deus coloca o homem no Éden, ele coloca lá, e então Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e guardar. E essas palavras no original lá, o avodá, tá ligado a servir, cultuar, adorar. Então, o serviço, ele tá diretamente ligado à adoração. E é importante a gente entender isso. Que cai naquele primeiro episódio de adoração que a gente falou lá. Exatamente. Se você não viu, Vai lá que você vai entender esse contexto aqui. porque é profundo pra caramba. Mas o serviço está atrelado à adoração, então é importante o crente compreender. Então, se você de repente tem ido algum tempo na igreja, desanimou fazer alguma coisa nos departamentos, já deu meu tempo. Na verdade, não. O chamado de Deus é: volta ao seu primeiro amor e volta para a prática das primeiras obras, para você retornar esse amor pelo servir a Deus. Porque às vezes a gente se desanima com algumas coisas nos departamentos, pelas Eu posso desavenças. falar uma coisa? Claro, Não estou falando que existe ministério perfeito, porque todos os ministérios têm problema. Mas as grandes decepções ministeriais muitas vezes é por culpa nossa mesmo. Porque nós estamos inseridos em ministérios que nós não fomos chamados para estar. uau. Então, muitas vezes o problema vou dar um exemplo. Tive um problema no ministério da. Falei qualquer ministério, para não falar Crianças, aqui. Das crianças. crianças. Perfeito. Eu não sou de crianças. Me decepcionei no Ministério das Crianças e isso e que aquilo não era, não vou mais servir em lugar nenhum. E aí o que que você faz? Você acaba deixando de servir por uma decepção que você teve, só que não era para eu, Lucas, estar lá nas crianças. O meu ministério, o meu chamado é outro. Então, às vezes, e aí volta naquilo, nós nos inserimos em ministérios para ajudar, não Hum, conseguimos sair daquele ministério da mesma forma que a gente entrou, falando, olha, deu meu tempo e tal, porque existe isso também, as pessoas têm dificuldade às vezes de de encerrar ciclos. compreender é que o ciclo tem que ser encerrado. E gera uma situação, e isso gera uma situação, uma insatisfação que a pessoa se decepciona profundamente com o servir e fala, não vou mais servir. E às vezes ouça isso, às vezes Deus está falando com você que está assistindo esse Amém. podcast. Não culpe o ministério, não culpe a Deus de uma decisão que foi sua, de entrar num ministério que não é o seu ministério de chamado, não é o seu ministério de vocação. Então Deus te fala hoje, talvez Deus está me usando nesse momento para reavivar uma chama no seu coração, que é a chama do serviço. Volte para o ministério certo, no tempo certo, que eu acredito que é esse tempo que a gente está vivendo, para você trabalhar novamente no ministério e você realmente viver aquilo que Deus tem para você. Porque quando chegar no grande dia, eu não estou apelando, é a Bíblia. Briga com Deus, briga com a Bíblia, não vem brigar comigo não. É a Bíblia que fala isso. Quando chegar no grande dia, Deus vai cobrar aquilo que ele entregou nas nossas mãos. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. E é interessante, trazendo para as pregações dos últimos dias, dos últimos domingos, nós estamos numa nova estação. A estação mudou e você vai continuar com o mesmo pensamento, cara. Amado, amada, irmão, criança, um grande velho, tem muito essa parada que vocês são novos. Cara, isso aí me irrita. Na verdade, não, cara. Não tem a ver com isso. É lógico, talvez a força da juventude é uma coisa importante, mas
Eu ouço falar de histórias de velhinhas que ainda servem ao Senhor com aquele zelo, com aquele amor. Por quê? Porque entenderam o propósito do serviço como adoração. Então, para essa nova estação, eu reitero o que você disse, né? Cara, essa é a hora. Essa é a hora. O dia, como disse o pastor exponencial, ele falou assim: o que nós temos é o dia do naquele tempo. E o que nós temos aqui é o hoje. Nessa quarta-feira, às 8 e alguma coisa. É o tempo que você tem, quase 9 horas. É o tempo que você tem para poder tomar uma decisão de falar, eu vou servir ao Senhor, eu vou voltar àquele projeto, àquela ideia que eu tinha. Sim. Nós precisamos de ideias, graças a Deus. Eu falo, mano, graças a Deus que nós não temos todas as habilidades. Deus é tão perfeito que ele distribuiu entre todos os filhos dons e talentos para que um complemente o outro, E um ajuda o até, outro. e até temperamentos. E a gente começa a entender o porquê alguns têm uns temperamentos, outros têm outros, porque existem funções que demandam temperamentos. Exatamente. E como o ferro afia o ferro, assim é o irmão um na vida do outro. Sim. Porque já pensou se só existisse tecladistas na igreja? Pô, Eu vou pegar o exemplo, né? O Lucas é tecladista. E eu toco violão ali. Tipo, se tivesse todo mundo tocando violão, cara. Se tivesse todo mundo ali que cantasse, quem que ia ficar na recepção? Que talvez o abraço de quem tá na recepção muda a vida da pessoa, de forma que a palavra não muda, de forma Se que o louvor tivesse, não muda. se tivesse só tecladista, quem que ia abrir a igreja pro tecladista entrar? Entende? Quem que ia ligar o som? São coisas que ninguém vê, né? Quem que ia ligar Não. o ventilador? Quem que ia limpar a igreja? O banco que você senta, sabe? A mídia que você lê as letras. Então, não é o anjo que chega lá e limpa a igreja. Passa lá, chega lá, você dorme e aí vai lá o anjo. Não, existe um amado que vai lá porque ele ama o Senhor, que coloca água para o pastor. Então, graças a Deus. E quem que é o maior no reino, né? Perguntam para Jesus. Ele pega, coloca uma criança, ele pega e fala que é o último, aquele que quiser ser o primeiro sirva a todos, aquele que foi igual uma criança, que faz as coisas de maneira genuína. Então, eu acho que dá para a gente ir chegando ao fim desse bate-papo, sem ficar se repetindo muito, mas nesse primeiro episódio, nessa série, servir, entender isso, sabe? Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos de júbilo, como diz os Salmos. Então, assim, servir a Deus é um ato de adorar. E eu encerro falando isso. E você, mano? Eu diria que a melhor forma de você demonstrar que você ama a Deus é servindo. E quando você serve ao seu irmão, você está demonstrando que você ama o seu irmão. E demonstrando que você ama o seu irmão, você está dizendo, através de comportamentos e atitudes, que você ama a Deus. Acho que, para mim, esse é o ponto que mais me marca, né? Claro que talvez para o irmão que está assistindo foram outros, Sim, mas para mim é isso. Se você quer dizer que ama a Deus, a melhor forma de você dizer que ama a Deus é você servindo o seu próximo, através da sua vocação. que legal, cara. Mano, muito papo bom. A gente não quer esticar demais, mas vou reforçar o que nós dissemos ao longo desse bate-papo. Comenta aí, a sua contribuição é muito importante. Você faz parte da comunidade, você faz parte dessa igreja. A Igreja do Nazareno Memorial é uma igreja que está sempre aberta a novas ideias, novos projetos, dos quais eu quero participar. E tudo isso é feito com a obra dos irmãos, com as mãos dos irmãos. E eu quero muito que você comente, então, para que a gente possa trazer para o próximo bate-papo, ainda esticar um pouquinho dessa conversa, nos servir, trazendo para um outro lado, mas também trazendo ainda essa ideia. E quero dizer para você que se você gostou, não esquece de dar aquele like, compartilhar com os irmãos. Pô, você tem que ver esse podcast, tá muito legal. Pô, tem que acompanhar a igreja. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito, pelo amor de Deus, manda para 5 pessoas, fala, se inscreve, que a nossa igreja tá abençoando muito. Sirva o Senhor com alegria e com todas as forças do seu braço, porque para o céu
ou para a sepultura, onde você vai, onde nós iremos, lá não há mérito, não há obra, não há coisa alguma. E que Deus te abençoe. E nem tempo. O tempo é agora. O tempo é agora, o tempo é hoje. Uma nova estação. E Deus quer te usar. Amém? Amém. Falou, falou. isso. Ficamos por aqui e até quarta-feira que vem. E eu conto com o seu comentário. Tudo de bom sempre. Tchau, tchau. Até mais.